Olá pessoal, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar mais uma epístola de Paulo, a epístola aqui aos Gálatas. Essa epístola, ela talvez seja a que tenha uma característica mais marcante dos escritos paulinos, né? Mostra muito da sua linha de pensamento, não tem questionamentos em relação à autoria dessa epístola, porque ela destaca, apresenta justamente o pensamento paulino. Ela também, nessa epístola, ela vai fazer aqui uma breve biografia de Paulo, de como ele se converteu e também se tornou o apóstolo dos gentios. Quando nós falamos da epístola aos Gálatas, surge geralmente no questionamento em relação aos estudiosos qual galáxia Paulo estava se dirigindo. Porque como você vê aí no mapa, essa galáxia do norte, ela era composta pelo povo étnico, né? Dos gauleses, que se origina aí a palavra galáxia, certo? Então, havia, antes mesmo do Império Romano conquistar tudo ali ao redor, havia os gauleses que moravam aí nessa região, chamada Galácia do Norte, e alguns estudiosos acreditam que Paulo tenha escrito para essas pessoas que estavam aí. Mas existia uma província oficial que era a Galácia do Sul, e segundo alguns estudiosos, e eu estou junto dessas pessoas, concordo com esses estudiosos, a gente acredita que seja a Galácia do Sul, porque foi onde Paulo passou em várias cidades e era uma cidade que foi conhecida também por Barnabé na sua primeira viagem missionária, e Barnabé é citado também em Gálatas, né, por provavelmente aquela igreja conhecê-lo. Considerando que Paulo escreveu aos Gálatas do Sul, a data em que ele escreveu foi bem antiga. Acredita-se até que foi a primeira carta escrita por Paulo, né? Vocês sabem que o Novo Testamento, a sequência das epístolas paulinas, não está em ordem cronológica, mas alguns acreditam que Gálatas seja a primeira epístola, né? Porque foi na primeira viagem missionária de Paulo. Uma vez que Paulo não utiliza da resolução que houve no Concílio de Jerusalém, a gente vai ver a temática de Gálatas como uma temática que está trabalhando entre o conflito entre judeus e gentios. E no Concílio de Jerusalém foi resolvido o que era que deveria ser dito aos gentios, que eles não precisavam se circuncidar. Mas Paulo, nessa epístola aos Gálatas, você não vê ele usando essa argumentação, essa resolução que teve no Concílio de Jerusalém. Por isso, alguns acreditam que Paulo escreveu antes do Concílio de Jerusalém. Quando foi esse Concílio de Jerusalém? Provavelmente aí no ano de 48 depois de Cristo. Alguns também acreditam que quando Paulo fala em Gálatas 2 de um evento que teve, de uma ocorrência que teve com ele e Pedro, ali foi no Concílio de Jerusalém. Mas nós não acreditamos nisso por conta da resolução que tinha sido decidida, e nós não acreditamos que tenha ocorrido ali essa situação. Acredita-se que essa visita, né, ou esse encontro que Paulo teve com Pedro está descrito em Atos capítulo 11, versículo 30, em que Barnabé e Paulo vão ali para entregar uma oferta aos crentes de Jerusalém. Não se sabe ao certo onde Paulo escreveu essa epístola. Ele, se consideraram que ele estava em sua primeira viagem missionária, né, pode ser que ele tenha escrito ela em Antioquia, numa cidade de Antioquia. A Galácia não era apenas uma cidade, como nós falamos, mas uma província. Portanto, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está escrevendo para várias igrejas. Tinha ali na cidade de Antioquia da Psídia, tinha Icônio, tinha Listra, tinha Derbe. Então eram várias cidades, era uma província, né? Se a gente fosse falar
Aqui era como se fosse um estado, né, com várias cidades, e então Paulo escreve aos Gálatas que compreende essas cidades aí. Após Paulo fundar igrejas em Galácia, alguns cristãos judeus, eles tentaram subverter sua mensagem ao afirmar que precisavam seguir a lei mosaica para serem salvos. Então era isso que Paulo estava enfrentando. Ele pregou, fundou a igreja, e os cristãos, ditos cristãos, que tinham saído do judaísmo, mas o judaísmo não saíram deles, né? E então eles começaram a pregar, dizendo que deveriam se circuncidar, deveriam guardar a lei. E aí eles estavam mudando, modificando a mensagem que Paulo tinha pregado. Também a autoridade de Paulo estava sendo questionada, pois para os falsos mestres, Paulo ele era inferior aos 12 apóstolos. Então Paulo vai defender aí a sua autoridade. Essa epístola conta alguns detalhes da conversão e do encontro de Paulo com os apóstolos. E a sua intenção com essa breve biografia foi para quê? Foi para mostrar que o evangelho ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Ele recebeu uma revelação, Jesus, o próprio Jesus se revelando a ele. E que ele, quando se encontrou com os apóstolos, ele não teve nenhum tipo de reprovação à sua fé. Então, por que é que Paulo faz essa biografia? Para justamente mostrar a autoridade do evangelho que ele estava pregando. Então, Paulo, ele vai, nessa epístola também, ele vai trabalhar com diferentes tipos de argumentação para convencer os Gálatas a não abraçar um evangelho legalista. Essa epístola aos Gálatas ela é muito centrada nesse tema, né, de combate ao legalismo, e Paulo vai usar diferentes formas de argumentação. Como é que ele faz? Ele usa primeiro a argumentação teológica, né? Ele vai usar textos do Antigo Testamento, dizendo que Abraão ele foi justificado pela fé, né? A promessa foi feita por graça, e então não foi por obras da lei. Ele usa o argumento pessoal de Paulo, né? Então ele vai mostrar como ele recebeu esse evangelho, que não foi pela lei. Ele era um ardoroso seguidor da lei, mas ele recebeu esse evangelho pela graça. Ele vai mostrar a própria experiência dos Gálatas. Olha, vocês receberam o Espírito Santo, mas não foi com obras da lei, né? Não foi com a pregação legalista, foi com o evangelho da graça. Vai também tratar a questão relacional que tinha com os Gálatas, né? Dizer, olha, pelo amor de Deus, eu sou pai de vocês, né? Eu tenho um amor muito grande por vocês. Então Paulo ele ainda faz um apelo emocional, mostrando que aqueles crentes tinham se perdido em seguir falsos mestres que não o amavam de verdade. E também ele usa aqui uma argumentação alegórica, né, dizendo que aqueles que seguem a lei, na verdade, eles são como Agar, né, que são os filhos de Agar, que são filhos da escrava, não filhos da graça, da liberdade. E aí ele usa uma alegoria, ele como apóstolo ele tem essa liberdade de usar alegoria, né? Nós não temos toda essa liberdade, mas Paulo ele mostra com isso que a salvação ela é pela graça. 3 propósitos objetivos principais nós temos, como nós já falamos. O primeiro foi Paulo querendo reforçar a sua autoridade apostólica. Por que é que Paulo está querendo fazer isso? Não é porque ele estava se exibindo, não é porque ele estava querendo se mostrar, não é porque ele estava querendo dar uma carteirada, né? Paulo fez isso por quê? Porque as pessoas, os falsos mestres, estavam acusando Paulo de que ele era um impostor, de que ele não tinha autoridade nenhuma, de que ele não estava de acordo com os apóstolos, com os 12 apóstolos. E Paulo ele mostra aí as suas credenciais para que o seu evangelho possa ser ali aceito. Paulo combateu o falso evangelho pregado após a sua saída e reforçou o evangelho segundo a graça de Cristo e não segundo a observância da lei. Então Paulo ele é tão direto, ele é tão firme na sua posição, que ele diz, olha, se eu mesmo, ou até mesmo se um anjo aparecer do céu e pregar
outro evangelho, além daquele que eu preguei, que ele seja amaldiçoado. Paulo tinha certeza que o evangelho que ele pregava, ele era um evangelho coerente. Ele era segundo a graça de Cristo e não segundo a observância da lei. Parece que alguns não entenderam bem a mensagem de Paulo e transformaram a liberdade do evangelho em libertinagem carnal. Isso era comum. Paulo dizia, olha, nós somos salvos não pela observância da lei, mas somos salvos pela graça. E algumas pessoas dizem, então é pela graça, então vamos pecar à vontade. E Paulo depois diz em Gálatas, olha, vocês não deem ocasião à carne, sigam o Espírito, andem no Espírito e vocês não vão satisfazer as concupiscências da carne. Então Paulo mostra que não era bem assim. Você não deveria seguir a lei mosaica achando que com isso seria salvo. Mas, ao mesmo tempo, a graça do Senhor não pode ser transformado em libertinagem, em deixar os nossos prazeres à vontade, né? Nossos prazeres carnais. Por fim, podemos resumir essa epístola como somente o evangelho da graça traz salvação e liberdade. Para concluir, levar os cristãos gálatas de volta ao desfrute total da sua liberdade, ao reivindicar a origem e a autoridade divina para o evangelho da graça, denunciando o cristianismo judaizado como evangelho falso e encorajando santidade e amor induzidos pelo Espírito. Então essa era a intenção de Paulo, levar esses cristãos para uma liberdade, levar esses cristãos para vivenciar o evangelho da graça e denunciar qualquer tipo de evangelho contrário àquilo que Paulo pregou. Então essa é a mensagem de Gálatas, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.